O Brasil já registrou 6,5 milhões de casos prováveis de dengue em 2024, segundo o painel de monitoramento das arboviroses do Ministério da Saúde. Com isso, o coeficiente de incidência da doença é de 3.244,6 casos a cada 100 mil habitantes. Os óbitos por dengue no país já são 5.867. De acordo com o painel do Ministério da Saúde, com dados até 30 de novembro e atualizados em 2 de dezembro, o Distrito Federal aparece em primeiro lugar em relação ao coeficiente de incidência da doença, com 9.878,5, totalizando 278.311 casos prováveis de dengue. Em contrapartida, Minas Gerais possui o segundo maior coeficiente de incidência de dengue, sendo pouco mais de 8.000, mas o número de casos prováveis passa de 1 milhão. O estado mineiro fica atrás apenas de São Paulo em relação aos casos prováveis, cujo total chega a 2,1 milhões. Com relação às regiões que apresentam os casos de dengue graves e com sinais de alarme, se destacam Sul, Sudeste e Centro-Oeste. O estado de São Paulo lidera, com 26.577 casos. Já Minas Gerais aparece na segunda posição, com quase 60% dos casos registrados em São Paulo, totalizando 15.810. Paraná aparece em terceiro lugar, com 13.733, e o Distrito Federal em seguida, com 10.721 casos graves da doença. Já Roraima aparece com apenas 7 casos graves da doença no estado. Em relação às demais arboviroses, em 2024, foram notificados 264.082 casos prováveis e 210 óbitos confirmados por chikungunya, 6.415 casos prováveis e nenhuma morte por zika e 9.563 casos confirmados e 2 óbitos por oropuxi. O Ministério da Saúde avança na segunda etapa do plano de ação para combater o avanço das arboviroses, com foco na conscientização sobre os sintomas de dengue, zika e chikungunya e no atendimento nas unidades básicas de saúde. A nova etapa de conscientização da iniciativa vai até dia 28 de dezembro e tem como slogan: "Tem sintomas? A hora de ficar atento a dengue, zika e chikungunya é agora". O objetivo é incentivar a população a procurar as UBSs ao identificar sinais como manchas vermelhas no corpo, febre, dores de cabeça e atrás dos olhos. Reportagem Bianca Mingotti. Com uma garrafa, a educadora ambiental Hilary Lemos coleta um pouco de água de um dos córregos do Parque Estadual dos Três Picos, na região serrana do estado do Rio de Janeiro. Para grupos de estudantes de escolas públicas e para os demais visitantes, ela faz alguns testes para verificar a qualidade da água. Mais importante do que qualquer resultado é o que as pessoas tomem conhecimento e consciência do ambiente que cerca e conheçam mais a natureza, da qual os seres humanos também fazem parte. Hilary, por falar em fazer parte, ela integra o projeto Guapiaçu, realizado pelo Ação Socioambiental, a ASA, em parceria com a Petrobras. Além de trabalhar com o reflorestamento da Mata Atlântica em propriedades privadas, o projeto é voltado para a educação ambiental a fim de conscientizar a população. Observar os recursos hídricos tem uma importância especial no município de Cachoeiras de Macacu, próximo à entrada para a região serrana em Nova Friburgo, onde o projeto é desenvolvido. Nesse caso, próximo ao parque na Serra dos Órgãos, em Teresópolis, nasce o rio Macacu, que é o principal rio que deságua na Baía de Guanabara. A bacia hidrográfica do rio Guapi Macacu, formada pela união do rio Macacu com o rio Guapimirim, é responsável pelo abastecimento de água de cerca de 2 milhões de pessoas nos municípios de Cachoeiras de Macacu, Guapimirim, Itaboraí, São Gonçalo e Niterói. O Parque Estadual dos Três Picos é o maior parque estadual do Rio de Janeiro e ele se estende também por Nova Friburgo, Teresópolis, Guapimirim e Silva Jardim. É na porção de Cachoeiras de Macacu que estão 2/3 das florestas e 60% das águas do parque.
Um dos principais objetivos do parque, criado em 2022, é assegurar a preservação dos remanescentes de Mata Atlântica, que é o bioma brasileiro com maior número de espécies de plantas e animais ameaçados de extinção no país. Cerca de 70% da população brasileira vive em áreas de Mata Atlântica, mas segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, ao longo da história do Brasil, 71,6% do bioma foi desmatado. Da Global Serviços Comerciais, Gilvan Costa. Para 69% dos brasileiros, o câncer é uma doença evitável. Porém, 65% afirmam que não sabem bem como se prevenir da doença. Os dados constam em pesquisa da Nexus, elaborada a pedido da AC Camargo Cancer Center. O levantamento revela que o câncer é a doença que mais preocupa a população, de acordo com 60% dos entrevistados. Diabetes aparece em segundo lugar, com 14%, enquanto doenças cardíacas configuram em terceiro, com 13%. Ao serem questionados se estariam dispostos a mudar de hábitos para evitar o câncer, 9 de 10 entrevistados responderam que sim. Não fumar é o hábito mais apontado pelos entrevistados para evitar a doença, seguido por fazer exames preventivos, que foi considerado por 53% dos brasileiros. Já manter uma alimentação saudável foi a resposta de 47% dos ouvidos na pesquisa. Além do interesse pela prevenção, 56% entendem que o câncer é uma doença tratável. Ainda de acordo com o levantamento, quanto maior a escolaridade, maior a percepção de que a doença pode ser tratada, já que 73% concordam com essa afirmação no grupo com ensino superior, contra 39% entre pessoas que não sabem ler e escrever. A pesquisa foi realizada entre 18 e 24 de setembro e ouviu 2.002 pessoas com idade a partir de 16 anos nas 27 unidades da federação. A margem de erro no total da amostra é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. Reportagem Marquesan Araújo. Atenção, gestor de recursos humanos. Essa mensagem é para você. Precisa contratar rápido e com precisão? Conheça o Golden Match da Curriculum. Sua empresa conectada aos melhores candidatos em até 10 dias. Para isso, são utilizados ferramentas inteligentes e uma base com mais de 13 milhões de currículos. Fale agora no WhatsApp 22 92 0 0 8 79 17 e conheça o Golden Match da Curriculum, a solução rápida e eficiente para o seu RH. A proposta de ampliar a faixa de isenção do imposto de renda retido na fonte até R$ 5.000 trouxe preocupação às prefeituras brasileiras, de acordo com a Confederação Nacional de Municípios, a CNM. A entidade estima uma perda anual de R$ 9 bilhões com essa decisão, já que afetará os isentos, assim como os servidores que ganham acima do valor mínimo com alíquotas menores. A CNM lembra ainda que o impacto do imposto de renda nos municípios acontece por duas vias: pela arrecadação direta do imposto dos servidores e pela porcentagem referente ao Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. Nesse último caso, o impacto ainda é incerto, pois ainda não se sabe qual o volume de recursos de imposto de renda será arrecadado pelos estratos de renda mais elevados. Mas apenas a isenção para quem ganha até R$ 5.000 já forneceria uma redução de FPM de 11,6 bilhões de reais, somando no agregado cerca de 20 bilhões de reais de perda. Diante disso, a entidade considera que, abre aspas, a medida mostra falta de seriedade e que boa parte dos impostos dessa proposta será sentida pelos entes locais. Fecha aspas. Além disso, a CNM entende que outras medidas anunciadas também geram impacto para as prefeituras, sobretudo as que envolvem o benefício de prestação continuada, o BPC, e o Bolsa Família. Para esses dois benefícios, foi anunciado mais rigor nas regras de acesso, assim como o aumento de obrigatoriedades. De acordo com a CNM,
Para os municípios, essas determinações representam imposição de obrigação sem indicação de suplementação dos recursos, já que os municípios contam com somente R$ 4,00 por cadastro do Bolsa Família e precisam bancar com os custos de pessoal para executar essa atividade. Outra crítica apresentada pela CNM diz respeito às mudanças referentes às emendas parlamentares, já que o pacote restringe emendas nas despesas discricionárias do Poder Executivo e também veda crescimento real das emendas não impositivas, entre outros pontos. Na avaliação da entidade, na prática, isso significa menores recursos e maior burocratização para a liberação dos repasses por parte dos municípios. Reportagem Marquesan Araújo. Um recente estudo divulgado pelo Guia Imobiliário MySide revelou as 10 cidades mais seguras para a compra de imóveis no estado do Rio de Janeiro. Utilizando dados do IBGE e do painel de monitoramento de mortalidade da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, a pesquisa avaliou as metrópoles considerando o número de assassinatos por 100 mil habitantes como principal critério. O estado do Rio de Janeiro, conhecido por suas belezas naturais e cultura vibrante, abriga cidades que se destacam não apenas pela relevância histórica e turística, mas também pela segurança que oferecem aos moradores. Petrópolis lidera o ranking como a cidade mais segura, conhecida como a cidade imperial. Petrópolis destaca-se pela arquitetura colonial e atrações históricas, como o Museu Imperial. Nova Friburgo segue em segundo lugar. Fundada por colonos suíços, a cidade serrana é famosa pelas paisagens montanhosas. Na terceira posição está Teresópolis, porta de entrada para o Parque Nacional da Serra dos Órgãos. Da Global Serviços Comerciais, Gilvan Costa. Entre as medidas previstas no pacote de corte de gastos do governo anunciado na quarta-feira, 27 de novembro, estão mudanças relacionadas ao acesso ao abono do PIS/PASEP. Pela proposta, em 2025, terão direito ao benefício os trabalhadores que ganham até R$ 2.640. Hoje, tem direito ao abono salarial o trabalhador que recebe até 2 salários mínimos. Conforme anunciado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o valor do abono deverá ser corrigido pela inflação nos próximos anos. Além disso, as correções serão graduais até que o benefício passe a atender apenas os trabalhadores que ganham até 1 salário mínimo e meio, quando, em 2035, seu valor ficará estável neste patamar. Pela legislação atual, tem direito ao abono do PIS/PASEP aqueles que trabalharam formalmente no ano base do pagamento, com remuneração mensal de até 2 salários mínimos. Além disso, o trabalhador tem que estar inscrito no programa há pelo menos 5 anos e seus dados devem ter sido enviados corretamente pelo empregador na relação anual de informações sociais. A proposta do governo será encaminhada para a análise do Congresso Nacional para a aprovação. As medidas devem ser analisadas primeiro pela Câmara e depois pelo Senado. Reportagem Bianca Mingotti. Essa é a hora, não tem tempo a perder. Com os cursos de conclusão acelerada da Faculdade UniBF, agora vai. Graduação a partir de 1 ano e meio e pós-graduação a partir de 4 meses. São mais de 1.200 cursos de ensino à distância, para dar a virada que a sua carreira precisa. E o melhor, parcelas que cabem no seu bolso. UniBF é para quem não tem tempo a perder. Acelera, agora vai. Informação UniBF 22 99951 0907. A resolução que detalha o programa Cidades Intermediadoras, criado pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, foi publicada nesta quarta-feira, 4 de dezembro, no Diário Oficial da União e tem como objetivo promover a descentralização do crescimento econômico e social do país. O programa busca alcançar as metas da Política Nacional de Desenvolvimento Regional, como explica Adriana Mello, secretária nacional de Políticas de Desenvolvimento Regional e Territorial. Esse programa ele objetiva estruturar, uma rede de cidades de forma a interiorizar o processo de desenvolvimento no nosso país, hoje que é bastante concentrado no litoral. E para isso, e considerando as áreas de mais baixa renda, as áreas de menor dinamismo, foram eleitas e selecionadas conjuntos de regiões imediatas que têm uma centralidade, que seria a cidade intermediadora, e em torno dessa região serão formatadas e construídas agendas de desenvolvimento. Dentro das ações do MIDR, o programa irá estabelecer eixos de desenvolvimento em nível sub-regional.
Com isso, serão ampliadas as oportunidades de trabalho e renda, além de difundir bens e serviços públicos e aprimorar infraestruturas econômicas e urbanas por meio da articulação de políticas setoriais federais que serão coordenadas pela União e demais entes federativos. A secretária Adriana Mello ressalta que o programa já tem rebatimento direto nas diretrizes e orientações gerais dos fundos constitucionais. Então, é um programa que ele já tem rebatimento direto nas diretrizes e orientações gerais dos fundos constitucionais para que a gente consiga ter condições de crédito mais favorecidas em função dessas cidades, porque a ideia mesmo da política regional e um dos seus objetivos é a gente despolarizar a concentração de renda, de ativos, de indústrias, de atividades produtivas nas capitais e, no caso brasileiro, no litoral. Para saber mais sobre as ações do governo federal em políticas de desenvolvimento regional e territorial, acesse midr.gov.br. Reportagem Maíra Cristi. Na noite da última sexta de novembro, Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro, deu início oficialmente ao Natal com a cerimônia de abertura do evento Um Encanto de Natal, o Reino de Noel. Realizada em frente à sede da prefeitura, localizada na principal avenida da cidade, Alberto Browne, o espetáculo teatral A Missão da Estrela Guia marcou o começo das festividades que prometiam encantar a população. Porém, o que deveria ser uma celebração repleta de magia foi ofuscado por momentos de tormento e insatisfação. Durante o evento, fogos de artifício com estampidos e barulho foram utilizados, contrariando a própria legislação municipal, que proíbe expressamente o uso desse tipo de artefato. A ação gerou uma onda de críticas, especialmente por parte de familiares de crianças e pessoas com necessidades especiais, sensíveis a sons altos, que se sentiram desprestigiados. Além disso, ativistas e protetores dos animais também manifestaram indignação, destacando o impacto negativo desse tipo de fogos na fauna doméstica e silvestre. Após a repercussão negativa, o prefeito reeleito Johnny Maicon, através dos canais de comunicação, emitiu uma nota atribuindo a responsabilidade à empresa contratada para a organização do evento e sem citar o nome da empresa, e segundo o comunicado, o contrato previa apenas efeitos luminosos, sem som, e a utilização dos fogos sonoros não estava programada. No entanto, nada mais foi relatado, como se a autoridade estivesse lavando as mãos. A reportagem original foi publicada pelo portal de notícias Eco Serrano. Da Global Serviços Comerciais, Gilvan Costa. Em meio à programação da COP29, realizada no Azerbaijão, o Banco da Amazônia, o BASA, apresentou iniciativas desenvolvidas pela própria instituição financeira que visam contribuir para o desenvolvimento sustentável na Amazônia Legal. Entre as ações destacadas pelo banco estão as que pretendem atender, por meio do microcrédito, a agricultura familiar e o pequeno empresário. Em relação ao pequeno produtor rural, por exemplo, o Banco da Amazônia atua por meio do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, que é dividido em várias categorias. Uma delas é o chamado PRONAF-A, que visa fomentar atividades de famílias agrícolas que pretendem ampliar ou modernizar o próprio negócio. Nesse caso, as taxas de juros são de 0,5% ao ano, com prazo para pagamento de até 10 anos. Já quanto ao apoio às micro e pequenas empresas, o banco apresentou no encontro uma linha de financiamento exclusiva para a categoria, com taxa de juros dos fundos constitucionais. De acordo com o BASA, o investimento pode ser fixo ou misto, com um prazo máximo de até 36 meses, incluída a carência de até 2 meses para início do pagamento. Segundo o presidente do Banco da Amazônia, Luiz Lessa, o envolvimento do BASA no evento é oportuno, uma vez que a instituição atua diretamente na promoção do desenvolvimento sustentável da Amazônia. A gente entende da importância que é a discussão da COP, do meio ambiente, da sustentabilidade, principalmente por nós estarmos na Amazônia. Então esse é um assunto que é muito caro para o Banco da Amazônia. Nós temos todo um compromisso do desenvolvimento da região
com sustentabilidade, geração de emprego e renda para a população, com uma consequente mudança na qualidade de vida das pessoas que lá vivem. Ao longo da programação, o BASA também celebrou um acordo de cooperação técnica com o Fundo JBS pela Amazônia. O projeto visa facilitar o acesso ao crédito do Pronaf Mais Alimentos para 1.500 agricultores familiares. A estimativa é de que sejam mobilizados R$90 milhões nessa iniciativa, levando em conta o perfil desse público. Em outro momento da conferência, o BASA também assinou um acordo de cooperação com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex Brasil, com o objetivo de impulsionar o desenvolvimento sustentável na região. A ideia é alinhar crescimento econômico com a preservação ambiental, de acordo com a instituição financeira. Reportagem Marquesan Araújo. Reúna os amigos e a família e vá ao Bona Pizza. O funcionamento é de segunda a segunda até às 10 da noite. Localizado na praça de alimentação do Friburgo Shopping, o Bona Pizza oferece pizzas doces e salgadas, lanches rápidos, sucos e refrigerantes. Bona Pizza do Shopping da Praça. Telefone com WhatsApp 2523 3025. 2523 3025.